Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Tribos. Nós precisamos que vocês nos liderem. Seth Godin. Em Tribos, Seth Godin, o guru de renome mundial do marketing digital, revela por que as marcas de sucesso de hoje precisam formar tribos em torno de sua causa para crescer e defender suas ideias e produtos. Ele explica que tentar alcançar a todos, como a maioria das grandes empresas ainda está tentando fazer, é um erro que leva à falta de sentimento intenso por sua marca. O resumo desse livro explica passo a passo como qualquer pessoa pode formar e liderar uma tribo e como usar essa força poderosa para mudar o status quo e criar um novo futuro. Você já faz parte de uma tribo. Por milhões de anos, as pessoas fizeram parte de tribos. Sejam em grupos religiosos, étnicos ou políticos. Parece que não há como fugir, os humanos precisam pertencer a um grupo. Na verdade, as tribos estão por toda parte, e mesmo que não saiba, você é membro de pelo menos uma. Se é funcionário de uma empresa, ou membro de uma comunidade religiosa, ou até mesmo fã de uma banda de rock, certamente você pertence a uma tribo. Mas afinal, o que realmente é uma tribo? Todas as tribos compartilham três componentes: um grupo de pessoas, uma causa comum e pelo menos um líder que representa e organiza a tribo. Veja o exemplo da Wikipedia fundada por Jimmy Wales. Tem como princípio acesso livre e colaborativo das informações. A grande maioria do trabalho realizado no site é feito por um grupo de cerca de 5.000 colaboradores e editores. Todos eles trabalham juntos para realizar a causa comum do Jimmy. O que fez o sucesso da Wikipedia foi a causa compartilhada. A causa compartilhada de uma tribo leva seus membros a internalizar os valores e ideias da tribo como se fossem seus. Esses incentivos internalizados transformam os membros da tribo em crentes motivados em vez de meros seguidores. A causa de uma tribo, um anseio por mudança, pode ser qualquer coisa, desde justiça ambiental, uma campanha política ou um grupo de entusiastas da Apple que acreditam na superioridade de seus amados produtos eletrônicos de consumo. As tribos sempre estiveram conosco, mas com a tecnologia de hoje, o número de tribos está crescendo exponencialmente. Isso se deve principalmente à internet. Antigamente, as tribos costumavam ser locais, mas agora, com o alcance da internet e especialmente das mídias sociais, a geografia não é mais uma barreira para o crescimento tribal. E graças às redes sociais, a influência de uma tribo não está mais diretamente relacionada ao seu tamanho, mas à causa que defende e como usa as tecnologias de comunicação. Por quê? Porque hoje o verdadeiro crescimento sustentável deriva das pessoas que realmente amam sua causa, defendem seus valores e tocam o tambor da mídia social por você. Fuja das massas, foque em uma tribo. O mantra de marketing no passado era alcançar o maior número possível de pessoas com seus produtos, mas os tempos mudaram. Muitas empresas estão presas ao passado e ainda se concentram no desenvolvimento de produtos para as massas. Uma estratégia que pode levar a consequências catastróficas. Por exemplo, a Nokia costumava ser a empresa de telefonia móvel mais bem-sucedida do mundo. Mas quando os telefones inteligentes surgiram, eles perderam o barco e ainda não se recuperaram. Pouco antes do boom do mercado de smartphones, nenhuma empresa específica tinha a vantagem tecnológica que eles tinham. Então, onde a Nokia errou? Ficaram presos ao seu antigo modelo de sucesso e se dedicaram a produzir o telemóvel mais barato e atrativo possível. O problema de criar um produto com o desejo de agradar a todos é que quase sempre leva a um produto medíocre em que as pessoas usarão, mas não se apaixonarão por ele. Em contraste, a Apple decidiu produzir um novo tipo de telemóvel que provavelmente quase ninguém gostaria de início, mas que algumas pessoas realmente amariam. E quando as pessoas amam algo, elas contam aos amigos. Em breve, uma nova tribo nasceu.
A Apple estava certa ao criar um produto extraordinário, porque as tribos não se formam em torno de causas medíocres. As pessoas hoje não se contentam mais com ideias prontas para o uso. Uma causa poderosa precisa ter uma história pessoal, exclusiva e significativa com a qual as pessoas possam se identificar. Além disso, é preciso ter novidades e permitir que as pessoas se envolvam diretamente no movimento. Fundamentalmente, uma causa significa trazer foco em algo que ainda não tenha sido totalmente percebido. Use a tecnologia para formar e liderar uma tribo. Quer sejam tribos rivais no YouTube ou as últimas ideias de blogueiros influentes, chegar às pessoas nunca foi tão fácil, barato e eficaz. Então, o que isso significa? Você também pode alcançar as pessoas formando uma nova tribo. A primeira coisa que você precisa saber é que as pessoas precisam ser capazes de se comunicar intensamente sobre sua causa comum. Isso significa que a comunicação não pode ser apenas vertical, entre você, o líder, e os membros individuais da tribo. Mais importante, deve ser horizontal, entre os membros da tribo. E com a tecnologia de hoje, você tem tudo o que precisa para facilitar a comunicação vertical e horizontal. Sites, blogs e redes sociais permitem que você não apenas divulgue sua causa, mas também forneçam espaço e ferramentas para a sua tribo se comunicar, compartilhar ideias e se organizar. Por exemplo, você pode usar o Basecamp para organizar projetos e o Twitter para compartilhar atualizações breves sobre o desenvolvimento de seus projetos. Ao mesmo tempo, esses sites permitem que você estabeleça regras básicas para a participação e alinhe todos com sua visão comum, estabelecendo metas específicas. Considere o CrossFit.com, um site onde fanáticos por fitness podem se conectar e trocar suas rotinas de treino e conhecimento. Os cursos de certificação CrossFit nos Estados Unidos esgotam com meses de antecedência, e cada vez mais instrutores estão abrindo academias para atender à crescente demanda da tribo CrossFit. E tudo é coordenado por um site central. Esse é o trabalho de Greg Glassman, também conhecido como coach. Ele entendeu como liderar uma tribo contando suas histórias de fitness e dando às pessoas a possibilidade de se conectar através de seu site. Com uma causa significativa e vontade de liderar, as pessoas o seguirão. Você já se perguntou quantas pessoas são necessárias para criar um movimento? A resposta é cerca de 1.000. Essa é a quantidade de verdadeiros fiéis que você precisa para que um grupo continue se movimentando. Mas como fazer com que tantas pessoas sigam sua causa? Você tem que explorar algo que as pessoas já desejam. Criar um movimento é organizar um anseio existente de forma que os membros da tribo possam se conectar um com os outros e formar um movimento sob sua liderança. Como define o ex-senador americano Bill Bradley, um movimento contém 3 elementos: uma narrativa que conta a história do futuro que você está tentando construir, uma conexão entre o líder e a tribo e entre os membros da tribo, e algo para fazer. Quanto menos limites, melhor. Mas muitas vezes os líderes em potencial não percebem que um movimento não pode ser sobre dinheiro. Para que sua causa seja bem-sucedida, ela precisa de uma história significativa sobre algo sobre o qual vale a pena falar. E muitas vezes as organizações oferecem apenas algo para fazer e nada para comentar. Então, o que é necessário para criar um movimento? Como exemplo, vamos examinar o ganhador do Prêmio Nobel Al Gore e seu premiado documentário sobre o aquecimento global, Uma Verdade Inconveniente, cuja mensagem rapidamente se transformou em um movimento mundial. Mas o que Al Gore disse sobre a mudança climática em nossa sociedade não era novo. Esse conhecimento já tinha 30 anos quando ele começou. Por que então a ideia decolou de repente? Porque precisava de um líder para organizar as pessoas em uma comunidade que já sabia o que era certo fazer. Al Gore compartilhou seu filme de graça com milhares de pessoas porque acreditava nele e porque sabia que, dando a oportunidade aos outros, eles se juntariam a ele. E ao fazer isso, ele se tornou o líder de uma tribo. Então, qual é o segredo para criar uma tribo? Conte uma história para as pessoas que desejam ouvi-la. Ajude-os a se conectar com uma tribo. Lidere o movimento e, finalmente, faça a mudança.
Estreite as conexões. O crescimento é consequência. Uma tribo maior é uma tribo melhor, certo? Para a maioria dos líderes isso parece certo, mas eles estão errados. Pelo menos no início, a maior vantagem de uma tribo não é seu tamanho, mas as múltiplas conexões entre os membros, o líder e o mundo exterior. Na verdade, uma tribo tem 4 direções diferentes de comunicação: líder com a tribo com o líder, membros da tribo entre si e membro da tribo com as pessoas de fora. O marketing tradicional, em comparação, geralmente se comunica apenas em uma direção, empresa para o mercado. Porém, a mais importante dessas conexões é entre os membros. Fortalecer uma tribo significa aproximar os membros, facilitando a comunicação e estreitando seus laços comuns. Você pode fazer isso transformando o interesse comum em um objetivo apaixonado e fornecendo uma plataforma para os membros se conectarem facilmente uns com os outros. Ou você pode aproveitar a relação das pessoas de dentro com as de fora da sua tribo. Para criar um sentimento de coesão, você deve desenvolver uma cultura de iniciados, o que inevitavelmente exclui os outros. Isso permite que a tribo se diferencie de outras tribos e crie um senso mais forte de identificação interna. Por exemplo, por meio de sua obsessão com o sigilo, Steve Jobs da Apple criou um monte de sites de boatos onde fãs da Apple especulavam sobre seus novos produtos. Os sites ajudaram a reunir os fãs e aumentaram o nível de suspense e curiosidade sobre os novos produtos com os de fora. Fizeram isso melhor do que qualquer outra empresa. Portanto, lembre-se de que sua principal tarefa como líder é organizar e fortalecer sua tribo. Mas o que mais faz um bom líder de tribo? Liderança significa entrar no vácuo e criar movimento. A gestão consiste principalmente na realização de um trabalho, mas a liderança tem tudo a ver com mudança, e isso implica ir onde ninguém esteve antes, para o vácuo. Para que uma tribo se forme, deve haver uma mudança específica que as pessoas queiram ver realizada. Essa necessidade de mudança tem que vir de um certo desconforto com o status quo, de uma sensação de que algo está faltando no mundo. Um líder entra direto nessa zona de desconforto, o vácuo, e começa a se organizar para que as pessoas o sigam. Os líderes fazem isso porque eles têm fé na causa e sabem que a inovação é mais eficaz quanto mais precocemente acontecer. Então, quanto mais cedo, melhor. Mas com toda essa conversa sobre líderes, você pode estar pensando, bem, isso é bom para os famosos e carismáticos, mas não para mim. Como posso ser um líder? Corrigindo seus equívocos. A verdade é que os líderes são primeiramente generosos e, por meio disso, são vistos como carismáticos. Muitas pessoas hoje têm a impressão de que você precisa ser famoso ou esbanjar carisma para ser um líder. Mas, na verdade, as pessoas, e isso significa membros potenciais da tribo, rapidamente descobrem se sua motivação é autêntica e altruísta ou se você é apenas um egomaníaco. Os verdadeiros líderes são generosos e estão mais focados em dar do que em receber. É por isso que Al Gore disponibilizou sua apresentação gratuitamente e Shepard Fairey, o artista por trás dos famosos pôsteres do Obama, compartilhou seu conceito gratuitamente. Eles acreditavam no valor de sua causa e, portanto, faziam os outros acreditarem neles. Hoje, o filme de Al Gore foi visto por milhares de pessoas em todo o mundo, e o preço da arte de Shepard disparou desde a eleição presidencial de 2008 nos Estados Unidos. Mais hereges e menos ovelhas. Vimos como pode ser gratificante ser um líder de tribo. Então, por que nem todo mundo está fazendo isso? A resposta é simples. Existem muitas ovelhas por aí, pessoas que foram condicionadas pela escola e pela sociedade a serem obedientes e com medo das mudanças. Elas foram ensinadas a manter a cabeça baixa e cuidar da própria vida, assim como as ovelhas. Ovelhas bem educadas, é verdade, mas ovelhas. O que precisamos no mundo são mais hereges, pessoas que questionam o status quo e os dogmas existentes e agem sem pedir permissão. As organizações precisam de mais hereges para defender a mudança internamente, porque se você contratar pessoas incríveis e lhes der liberdade, elas farão coisas incríveis.
As tribos precisam de hereges como líderes para invadir novos territórios e ajudar a mudar o mundo. Então, por que não existem mais hereges por aí? Porque a mídia nos prepara com uma história sobre hereges, uma história cheia de quedas inevitáveis e autoilusão. Afinal, quem ousaria acreditar que pode desafiar o status quo? Você pode superar essa falsa narrativa tentando se livrar do medo. Lembre-se de que tudo o que vale a pena fazer é arriscado e que o mundo precisa e exige a mudança que você está tentando fazer. O medo é o que nos impede de transformar nossas ideias em realidade e mudar o status quo. Mas com a tecnologia de hoje, não há mais desculpas. Você não precisa mais de energia ou dinheiro para fazer uma mudança. Então, dê um passo à frente e comece a liderar sua própria tribo. Uma tribo é um grupo de pessoas conectadas a outra, conectadas a um líder e conectadas a uma ideia. Você não pode ter uma tribo sem um líder e não pode ter um líder sem uma tribo. Todo líder se importa e cuida de um movimento. Eu não tenho certeza de onde estou indo. Eu vou liderar. Os hereges são os novos líderes, aqueles que desafiam o status quo, que saem na frente de suas tribos, que criam movimentos. Neste livro você aprendeu que o ser humano tem seu comportamento moldado por grupos, tribos, e que toda tribo tem a necessidade de um líder que carregue uma causa, mensagem verdadeira e necessária. E hoje, graças ao poder da internet, qualquer um pode tornar-se líder de uma tribo. Líderes que desesperadamente desejam guiar o mundo e suas tribos para um melhor futuro. Você pode ser esse líder. A partir de agora, quando você perceber que algo deve ser mudado, seja ousado, não fique aí sentado e em silêncio. Use sua voz e escreva um manifesto sobre o futuro melhor que você quer. Em seguida, publique sua mensagem nas redes sociais e compartilhe-a com o máximo de pessoas possível.